alunos, sejam bem-vindos a mais uma atividade na disciplina de língua portuguesa. Hoje nós teremos uma breve correção da atividade 1, atividade mais PAIC, que trabalhava o descritor 14 no seu objetivo de distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Ao ler os textos, você se deparou com fatos que são, independente da nossa vontade, algo que aconteceu e que existe, pode ser provado, enquanto que a opinião é aquilo que alguém pensa que ocorreu, é uma interpretação a respeito daquele fato. Quer dizer, a opinião é um ponto de vista que a pessoa tem a respeito de algo. Texto do gênero textual reportagem, extraída do site cienciahoje.uol.com.br, e vai tratar a respeito de um fato ocorrido na região de São José do Rio Preto, em São Paulo. Vamos à reportagem, então. O título: Velozes, Furiosos e Brasileiros. O subtítulo fica abaixo, diz: cientistas encontram pela primeira vez no país o fóssil de um megaraptor. Se você observar, esse subtítulo ele é conhecido como olho da reportagem. Por quê? Porque ele traz uma visão geral para o leitor daquilo que o texto vai tratar. Na verdade, ele chama a atenção do leitor para o assunto. Então, o texto vai tratar de uma constatação possível, a descoberta de um fóssil de dinossauro carnívoro no Brasil, que foi na região de São José do Rio Preto, em São Paulo. E, ao longo do texto, um dos paleontólogos vai expressar uma opinião a respeito desse fato ocorrido. Então, vamos ao item. O item 1 vai pedir: é possível identificar uma opinião no trecho? Ele vai querer que você marque o item onde está essa opinião. Item A. A opção A: os megaraptors, dinossauros carnívoros, que se caracterizam por sua agilidade e presença de garras imensas, estiveram no Brasil. Isso é uma opinião ou é um fato? É um fato, constatado pelos paleontólogos. B. A constatação foi possível graças à descoberta de um fóssil de dinossauro na bacia de Bauru. Isso é um fato ou uma opinião? É um fato, pelos paleontólogos. B. A constatação foi possível graças à descoberta de um fóssil de dinossauro na bacia de Bauru. Isso é um fato ou uma opinião? É um fato, algo que é possível ser constatado. C. O legal é saber que eles passaram por aqui e que em breve poderemos encontrar novos ossos. Essa é uma fala do paleontólogo Fabiano Iori. E a questão é: essa fala é um fato ou uma opinião a respeito do que aconteceu? É uma opinião. Eis aqui a resposta. A opção correta é item C. Aqui no item C mostra a opinião do paleontólogo Fabiano Iori sobre o fato de ter se encontrado os fósseis do dinossauro na bacia de Bauru. Já no item D, vai dizer: para saber quem era o dono da vértebra, os cientistas compararam o osso com
fósseis de megaréptores encontrados em outros lugares. Então é outro fato. Nós temos fato no item A, no item B e no item D. Então qual é a resposta correta? Item C. Porque o autor, ele pede a opinião e não o fato. Então, item correto? Item C. O segundo texto é o gênero textual fábula, aqueles textos que os seres inanimados têm vida, falam no texto e que no final sempre tem algo a nos ensinar. O título da fábula é A Raposa e as Uvas, é uma fábula muito conhecida de todos e extraído do site uol.com.br Criança Fábulas, Flash Raposa, e ele foi acessado em 18 de maio de 2020. Então nós temos aqui uma raposa passeando no pomar, que é um dos personagens, e dá de frente com um cacho de uvas, né, no pomar. Porém, a raposa sempre se frustra, porque não consegue alcançar as uvas. Essa fábula ensina algumas pessoas, quando não conseguem o que querem, culpar as circunstâncias. Desistem e culpam as circunstâncias. É uma fábula muito interessante que nos ensina essa situação de sempre, na nossa desistência, culpar algo ou alguém pelo ocorrido. Essa fábula, A Raposa e as Uvas, nos ensina que não se deve se utilizar dessa ação da raposa. É uma atitude que não edifica. Culpar os outros por algo ou uma desistência que é sua, né? Então, não é um exemplo edificante. Então, o trecho se apresenta uma opinião. Ele também aqui vai pedir uma opinião. Temos uma história, um momento em que a personagem vai dar a sua opinião a respeito do que está acontecendo. Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Isso é uma opinião ou um fato? É um fato. O personagem passeia pelo pomar. B. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Na segunda opção, B. É um fato ou é uma opinião? Lembre-se que nós temos que encontrar a opinião. C. E de um salto, a raposa tentou sem sucesso alcançar as uvas. É um fato ou uma opinião? D. A raposa afastou-se da videira dizendo: aposto que estas uvas estão verdes. Qual desses itens revela a opinião da personagem com relação ao fato? Item A, B, C ou D? No item D está a nossa resposta correta. A raposa afastou-se da videira dizendo: aqui está a opinião da raposa a respeito. Aposto que essas uvas estão verdes. Item correto, item D. O último texto também é uma reportagem extraída do site da revista recreio.com.br e traz como título: Os indígenas podem nos ensinar muito. É um texto que vai trazer um pouco sobre a vida de um grupo indígena, os Arauetés, como sendo muito diferente do que se conhece nas grandes cidades. E em um determinado momento do texto, ele diz que
Desde cedo eles descobrem para onde ir, onde ficar, onde nadar, o que fazer, diferente das pessoas que moram nos grandes centros urbanos. Na questão 3, nós devemos identificar uma opinião do autor no trecho. Vamos em busca da opinião do autor a respeito da vida do grupo indígena Arauetés. Item A. A vida desse grupo indígena, os Arauetés, é bem diferente do que se conhece nas grandes cidades. Isso é um fato constatado. Item B. Eles desde cedo descobrem para onde ir, onde ficar, onde nadar, o que pode fazer sobre os seus instrumentos. Isso é um fato ou uma opinião? É um fato constatado, comprovado. Eles realmente desde muito cedo descobrem tudo isso. No item C, aos poucos você notaria como eles plantam milho, que é um dos seus principais alimentos, como fazem comida. Então, nesse trecho, no item C, comprova-se como os arauetés, eles produzem seus principais alimentos. Então, é um fato. Então, onde está a opinião do autor? Item D, por mais sabida que uma pessoa seja, sempre terá o que aprender, pois existem jeitos diferentes de viver. Aqui está a opinião do autor com relação ao fato que nos mostra a vida do grupo indígena, os Arauetés. Muito bem, seguindo adiante, nós vamos falar um pouco sobre o livro paradidático, que foi encaminhado para leitura e diversão, aprendizado, como um grande companheiro da nossa rotina diária, o livro. Alice viaja na leitura. O que vocês acharam? Quais são as informações, as belezas, os sorrisos, o encantamento que se tira dessa história? Vocês observam que em um determinado momento do livro, a Alice viaja em algumas histórias já muito conhecidas da nossa literatura. Então, a partir de agora, nós vamos direcionar um registro, um pedido, para que vocês coloquem aquilo que vocês gostaram, aquilo que vocês apreciaram, a respeito da leitura do livro paradidático Alice Viaja nas Histórias. Então, como vocês vão fazer essa construção de aprendizado? A mais, porque a leitura já é um grande aprendizado. Com prazer que nós viajamos na leitura. Como atividade dela, como produto, nós vamos colocar o título, quem é a autora e qual é a editora, quem editou essa obra. É muito importante que a gente conheça os detalhes da obra que nós lemos. Quem escreveu, quando escreveu, qual é o título. Isso é muito importante. É importante porque traz para nossa consciência, para o nosso aprendizado, um repertório de obras literárias. Lembre o cenário, em que local se passa a maior parte da história, descreva esse cenário ou desenhe. Aliás, você pode fazer os dois, descrever e desenhar bem bonito, capriche. Para encerrar, recordando a história. Escreva 2 fatos que você considera importantes. Escreva sua opinião a respeito desse fato. Nós acabamos de ver em que momento se traz o fato e
qual é a diferença dele para a opinião a respeito. Então, você é convidado a escrever 2 fatos, a história da Alice, e depois as suas opiniões a respeito deles. Cite um problema apresentado na história, escreva. Em seguida, cite a solução dada a esse problema. Escreva também quantas e quais histórias Alice encontrou na sua viagem. Você observa que ela caiu nas páginas de algumas histórias. Cite que histórias foram essas. E, enfim, desenhe e pinte a sua parte preferida. Tudo bem? Nos encontraremos na próxima aula. Tenham um feliz final de semana. Paz e bem, sintam-se abraçados. E não esqueçam que o livro é sempre o fiel companheiro de viagem. Vamos embarcar sempre nas leituras. Abraço grande, Deus abençoe, proteja. Professora Ordélia, com carinho, fiquem com Deus.